muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal. Infelizmente nesse vídeo provavelmente está passando um clipe aleatório agora de algum game ou de alguma coisa assim, né? Porque a minha câmera ficou ruim, mas eu não quis deixar de fazer um vídeo. Até porque isso é um canal pessoal, né? Casual, aqui não há necessidade de um profissionalismo para vídeos assim, corriqueiros, né? Então eu me dou a liberdade de fazer vídeos de formas diferentes, né? E hoje especificamente eu queria falar duas coisas. A primeira de todas é o seguinte: isso é um canal pessoal de uma pessoa jovem, inexperiente, compartilhando experiências, né? Então, os meus vídeos não têm nomes. Meus vídeos não é pra Letícia, pra Vanessinha, pro Joãozinho, pro Pedrinho, pro Carlinho, pra que seja lá quem for, né? A maioria dos meus vídeos é uma conjuntura das coisas que eu passei ao longo dos anos, que eu gostaria de bater um papo com alguém, né? Mas não sendo vitimista agora, né? Não me autodepreciando. Como eu não tenho um grupo físico para compartilhar essas coisas o tempo todo, nem de vez em quando, eu publico no YouTube para depois eu ficar revisando essas coisas que eu pensava, como se fosse um diário virtual, né? E aí eu falo de uma maneira assim, como se eu estivesse compartilhando com um amigo essa experiência, porque assim algumas pessoas podem pegar alguma coisa nos meus vídeos e aplicarem nas suas vidas, né? Sabe aquela frase, né? Uma pessoa que te dá bons conselhos não é uma pessoa que é mais inteligente que você, né? Ela só errou mais do que você. Então, é mais ou menos isso, né? Minha degeneração, minha autonegligência, né? Porque eu também tenho que assumir uma certa culpa, por mais que eu tenha sido criança, que eu sou jovem, e de uma certa forma, muitas das coisas são culpas da criação que terceiros me dão e não necessariamente minha, mas eu tenho que assumir minha culpa de qualquer forma. Apesar da minha autonegligência com o tempo, eu não quero que isso se torne um conhecimento vazio, né? O que eu aprendi para mudar, não que eu seja grande coisa hoje, mas o que eu aprendi para mudar não vire um conhecimento vazio, que se estimule alguém. Por mais que seja uma única pessoa, eu tenho essa filosofia de vida até na minha catequese que eu dou para os meus catequizandos, né? Que eu converta apenas uma única pessoa pelas minhas palavras. Que eu converta não, que o Espírito Santo converta uma única pessoa pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes. Já vai ser um motivo de grande alegria, já poderei morrer feliz, né? Porque é assim que funciona o efeito dominó. Você vai aí esse um derruba outro, derruba no caso de afeta, né? Afeta outro, afeta outro, afeta outro. Quem sabe daqui a um tempo esse dominó vai criando essa linha de dominó vai criando várias ramificações e vira uma cadeia, um efeito em cadeia, né? Deus me ouça. E a segunda coisa é que apesar de não ter nomes os meus vídeos, eles geralmente são para mim, né, um autoconselho, uma coisa tipo assim que eu fico pensando recorrentemente para eu não cair e para as outras pessoas também. Então, considere como se todo vídeo fosse para você, mas ele não é para você, né? Bom, agora mais voltado ao tema de hoje, eu gostaria de mais uma vez compartilhar uma experiência que, como eu bem falei, muito fui autonegligente na minha infância e na minha juventude, né? Estou saindo da juventude agora, começando a entrar na fase adulta, né? Não me considero um adulto formado. É difícil até hoje você saber o que é um adulto formado, né? Tantas pessoas com 30, 35 anos, 40 que parece uma criança, né? Então, não sei, hoje em dia, posso até soar arrogante falando isso, mas hoje em dia eu não consigo ver muitos adultos. O que eu vejo é um monte de crianças que trabalham e tem bigode, sabe? É isso que eu vejo, porque muitos adultos às vezes são piores do que as crianças, sabe? São indisciplinados, são negligentes, são arrogantes, parecem cachorro no cio, qualquer coisa minimamente sensível eles se excitam a fazer, mesmo que aquilo vá totalmente contrário à natureza deles,
É contrária à educação deles, contrária aos princípios que eles acham que têm. Eu não quero ser arrogante falando isso, mas o brasileiro, no geral, ele parece um cachorro de rua mesmo, que fica no cio com qualquer coisa, que se anima com qualquer coisa, que rosna para qualquer coisa e vive ao relento pelas ruas, por aí vagando sem destino, sem propósito, sabe? E ele mesmo se sai da sua casa, sabe? Tipo, é um cachorro de rua que quer ser de rua, que ele não quer voltar para casa. Ele às vezes fica até na rua da casa dele, mas ele não volta para dentro do portão porque ele sente como se ele tivesse preso, né? O brasileiro, ele sente que se ele for ter cultura, ele vai estar se prendendo a algo idiota. Ele sente que se ele for casto, ele está se prendendo aos deleites da vida, aos prazeres da vida, como se isso fosse o sentido da vida. O brasileiro é um hedonista meio... Meio não, é um completo hedonista degenerado mesmo, bem ao pé da letra mesmo, que quer saber de fuder, de cheirar, de fumar. E as palavras são fortes, mas a realidade ela é mais forte ainda, né? Como a promiscuidade e a mediocridade, ela afeta as pessoas. Eu não sei se eu já falei sobre promiscuidade especificamente, mas hoje é sobre mediocridade. A mediocridade, ela consome a alma das pessoas aos poucos, de uma maneira que, tipo assim, é difícil você voltar atrás. Sabe, é tipo Alzheimer. Alzheimer, ele vai te degenerando, né? E quando você menos percebe, você já não sabe mais falar seu nome, já não sabe falar o nome de parente, até que se chega à consumação terminal, né? Onde você desaprende a respirar e morre. O brasileiro é mais ou menos assim. Quem trabalha com criança, ou quem tem filho, já percebeu que as crianças, elas parecem igualmente, têm um potencial igualmente, parecem ter um potencial igual entre elas nos primeiros anos de vida. Elas aprendem as coisas de maneira fácil, rápido, aceptam aquilo, né, concebem aquilo, inteligem aquilo bem rápido, mesmo que de maneira mais mecânica e não necessariamente de maneira profunda, né? Elas não entendem profundamente, mas elas entendem. Se você ensinar para ela que 2 mais 2 é 4, ela vai entender aquilo ali, ela não vai tirar mais aquela verdade da cabeça. E com o tempo ela vai se aprofundar. Quando ela for chegando na escolinha, ela vai entender o que é uma soma, o que são o número 1, o que são o número 2, o que são... Desculpa. Só que, ao mesmo tempo que as crianças têm um potencial grande e igual, vai se chegando ali a fase da pré-adolescência, adolescência, e você sente como se as crianças se tornassem burras da noite para o dia, sabe? Burras, tipo, de terem dificuldade de conceber qualquer coisa, de inteligir qualquer coisa, né? Então, por exemplo, esses dias eu falei assim para os meus catequizandos, e eu acho que se eu propor o mesmo exercício para vocês, para a pessoa que estiver ouvindo isso, você vai entender. Desenhe um triângulo, veja bem o que eu estou falando. Desenhe um triângulo e nas pontas desse triângulo, nas pontas, desenhe círculos, ou seja, 3 círculos, um em cada ponta, externas ao triângulo, não dentro do triângulo, fora do triângulo, né? Nas pontas externas do triângulo. E dentro do triângulo, né, o meio do triângulo, internamente, desenhe outro círculo que cubra quase que o interior completo do triângulo. E nas pontas escrevam essas letras. Aí eu citei as letras. Dentro do triângulo, no círculo dentro do triângulo, desenhe essa letra. E tal. Talvez você que esteja ouvindo isso consiga conceber na sua cabeça facilmente o desenho que eu acabei de citar. Um triângulo com 3 círculos em suas pontas, ou seja, um círculo em cada ponta, né? E um círculo no interior do triângulo. Fácil de entender. Dificilmente você erraria, né? Só que eu fiquei quase 20 minutos tentando fazer eles desenharem esse triângulo. E eu mostrei o desenho para eles. Não foi como se eu só falasse. Eu mostrei o desenho. Peguei a folha, uma folha assim de caderno, A4. Acho que é A4, né? Sei lá. E mostrei para eles o desenho. Por várias vezes. Não uma única vez. Por várias vezes. E eles tiveram dificuldade em desenhar o triângulo.
Vários me perguntaram várias vezes se o círculo era dentro, se era fora, se era um círculo, se era dois. Aí desenharam um triângulo dentro de um círculo, sendo que eu nunca falei para fazer isso, né? Aí na parte que eu comecei a citar o que cada letra dentro de símbolo significava, o que significava o símbolo, o desenho. Aí, meu Deus do céu, foi uma pataquada. E eu não falo isso criticando os meus catequizanos especificamente, né? Eu falo isso como um termômetro, porque eu sou irmão de 6, né? E eu sou mais velho. Ou seja, eu sou o cabeça dos irmãos, é assim que eu dizer. E eu vejo a dificuldade, o déficit que eles têm de aprendizado. Eu também tenho, óbvio, não é como se eu não olhasse meu próprio umbigo, né? Mas ao longo do tempo eu fui vendo que muitos cresceram com potencial que foi se desperdiçando. Não porque eu era inteligente e percebi isso na época, mas hoje, acessando as minhas memórias, eu percebo esse desperdício. Então muitos ainda têm um potencial. Não é como se eles virassem um idiota. E eu também falo isso de todas as crianças. Não é como se a criança virasse um idiota e pronto, já era, não dá mais para consertar. Não. Mas de onde vem essa burrice? Não é algo sobrenatural que recai sobre eles e pronto. Nunca mais a pessoa pode ser inteligente, conceber as coisas facilmente. Mas a maioria da decadência intelectual, e quando eu falo intelectual, é das faculdades mentais. Das faculdades mentais pode soar mais algo de saúde mental, né? Não necessariamente de intelectualidade, mas a falta de inteligência, ou seja, de habilidade de inteligir as coisas, as verdades, os fenômenos, o conhecimento, vem do exercício, não é nem do exercício, da falta do exercício do cérebro. Como é que a gente concebe, como é que a gente intelege algo, como é que a gente compreende algo? A gente vai inteligir o conceito daquele fenômeno, ou entender aquele fenômeno através da criação de novas sinapses, ou seja, linhas lógicas dentro do nosso cérebro. Então, por exemplo, vamos supor que existe uma linha reta de A a B. Você consegue imaginar isso? Pelo amor de Deus. Essa linha reta é todo o nosso conhecimento. Agora vamos supor que existe uma linha em zigue-zague do lado da linha reta. E essa linha em zigue-zague partiu do A e está indo para o B. Isso não é um caminho mais difícil, isso é um caminho desconhecido. O zigue-zague, ele para simular, ele simbolicamente refere-se a um caminho desconhecido, um caminho diferente. O A ao B é uma forma de fazer uma coisa, em linha reta. O A ao B em linha reta é uma forma de fazer uma coisa. O A ao B em zigue-zague é uma segunda forma de fazer aquela coisa ou um outro conhecimento que você não tinha. Por exemplo, o A ao B em linha reta, fácil, simples e prático, sei lá, é sua habilidade com o português. Como você desde nascença tem esse conhecimento, desde nascença a sua perícia é alta. E a cada dia se aprimora. Então aquilo ali você faz de olho fechado. Você não precisa pensar muito antes de falar em português. Assim como eu não estou elaborando tanto assim o modo como ele fala agora. Agora, se eu tivesse que refazer esse vídeo falando em inglês, em italiano ou em espanhol, eu teria que fazer o caminho do A ao B em zigue-zague. Uma coisa que eu nunca fiz, né? Eu poderia estudar o suficiente, mas por falta de prática, a minha inteligência, né, no ato de inteligir aquele caminho, ele decai, né? Como não existe esse caminho nas minhas sinapses, eu nunca fiz um vídeo em espanhol falando sobre um tema parecido, vai ser um caminho zigue-zague, entendeu? E nosso ato de inteligir é isso. É a gente sempre estar melhorando o nosso caminho de um neurônio ao outro através da melhoria das nossas sinapses. O primeiro vídeo que eu fizer em espanhol, eu vou gaguejar, eu vou trocar as palavras, eu vou ficar nervoso, porque não há perícia naquilo. Eu não inteligi o suficientemente aquele caminho. Mas o meu 50º vídeo em espanhol já vai ser bem melhor. A minha fluência já vai estar bem melhor. Tá, talvez não tanto quanto português, porque eu falo português a minha vida inteira, 21 anos.
né? E em espanhol eu vou estar falando, sei lá, 1 ano, 2 anos que eu estou treinando espanhol. Nem se compara as perícias, né? Mas já vai ser bem melhor do que o 50º vídeo, já vai ser bem melhor do que o primeiro, porque eu treinei as sinapses para isso, concebi melhor no meu cérebro e, consequentemente, inteligi melhor aquilo. E até por eu ter feito em espanhol, talvez quando eu for fazer em italiano, o meu primeiro vídeo em italiano não vai ser tão desastroso quanto o meu primeiro vídeo em espanhol, porque o meu primeiro vídeo em italiano eu já vou ter inteligido uma nova língua, o espanhol. Então o italiano já vai ser um pouco mais fácil, minha mente já vai estar preparada para inteligir idiomas. E a mesma coisa é nos outros conhecimentos. As crianças não exercitam as sinapses. A maioria das crianças hoje, elas vivem abarcadas, elas vivem sempre bombardeadas por informações gordurosas, no sentido de as informações pouco têm substância e muito tem de gordura desnecessária. Quase como uma linguiça cheia d'água ou um feijão, né, com mais água do que caroço, sei lá, como você quiser colocar. Quando você vai ver um desenho infantil hoje, dos anos 2000, por exemplo, é um comparativo assim que eu acho suficiente. Você vai ver a Liga da Justiça. Tem uma história, tem um drama, tem luta, tem aventura, tem consistência, tem substância ali. Não é algo complexo quanto ler uma literatura clássica, mas tem uma substância. Você vai ver o desenho do Super Choque, a mesma coisa. O desenho do Batman, a mesma coisa. O desenho das 3 Espiãs Demais, da Hello Kitty, sei lá. Né? Não são iguais os desenhos, mas tem substâncias. Tem até um vídeo que eu vi uma vez mostrando os desenhos dos anos 80, 90. Eles tinham as cores muito mais leves, frágeis, limpas, lisas, né? Fazia com que as pessoas, né, como posso dizer, vissem o desenho assim como se fosse uma pintura, calma, serena, né? E os desenhos de hoje em dia, se você comparar os desenhos dos anos 80, dos anos 2000 com os desenhos de hoje em dia, os desenhos de hoje em dia, eles não têm mais essa parte. Todas as histórias se tornaram bem mais rasas, né? As cores dos desenhos são ultra estimulantes, as músicas ultra estimulantes e tudo gira em torno de estímulos. Os desenhos são estímulos, né, personificados em uma história de pano de fundo com personagens. É basicamente isso. E até seria assim, aceitável se fosse só isso. Mas na maior parte do tempo, as crianças e os adultos, eles acabam sofrendo do mesmo mal, que é a mediocridade, outra parte do vídeo. A mediocridade, ela acaba com a inteligência não só da criança, mas do adulto. E quando você, desde criança, é treinado a não treinar as suas sinapses, claro que quando você for adulto, você também não vai treinar. Né? Então, se você desde criança não estuda nada, quando você for adulto, você não vai conseguir estudar, porque o seu cérebro, ele vai... Quando você é criança, você aprende as coisas muito fácil. Isso é uma realidade. Né? É um conhecimento flexível. Quando você passa ali dos 30 anos, seu conhecimento fica cristalizado, né? É uma coisa que eu não tenho muita perícia para falar, mas é um conceito da psicologia, né? A cristalização do conhecimento, é por isso que adultos tendem a aprender mais devagar do que jovens, né? Então, se você, quando tinha a mente muito mais virgem a aprender as coisas fácil, hoje em dia a sua cabeça ela é muito mais concreta, muito mais fechada a essas coisas, sabe? Então, a mediocridade ela vem de berço. A criança com 12 anos, ela já é estimulada a não querer estudar. Afinal, a mãe dela não estuda, o pai dela não estuda. Para ela, é um fardo estudar, é um fardo pensar. Então, a criança, igualmente ao adulto, eles se rendem a TikTok, a fofoca do Twitter, fofoca do X, fofoca do Instagram, o que está acontecendo na CPI das bets, E eu falo por experiência própria. Há 2 anos atrás, isso me pegava também. Então, às vezes, eu até tava vendo conteúdo legal, mas eu via na notificação do X, não sei o que, o Oruan, mamãe. Aí eu ia lá e via o que... Eu nem ia formar opinião, só queria ver mesmo por curiosidade. E eu gastava, às vezes, 30 horas semanais, e 30 horas semanais é tempo pra cacete, 30 horas semanais no Twitter, vendo nada, praticamente nada. Por que na minha concepção é nada? Porque depois daquilo eu não poderia usar aquela informação para nada. Então eu gastava 30 horas na semana no X. O que eu poderia falar quando a semana acabasse das coisas que eu vi?
praticamente nada. O comentário, tipo, 30 horas de X virava um comentário, tipo, tu viu que o ouro é isso? Tu viu que a Virgínia aqui? Tipo, nada edificador, nada que treinasse minhas sinapses, apenas coisas amorais, na verdade, às vezes até imorais, que me tornava uma pessoa fofoqueira, que me tornava uma pessoa baixa, que me tornava uma pessoa, sabe, que em vez de buscar coisas interessantes, né, buscava coisas medíocres. Então, por isso, a mediocridade é um risco para a vida das pessoas. Porque você literalmente treina o seu cérebro para ser burro. Você treina o seu cérebro para não aguentar novas informações. Assim como um obeso. Um obeso ele treina o corpo para não aguentar peso. Para não aguentar. Treina é uma palavra meio redundante, né? Mas tipo, deixa de treinar o corpo e o corpo não se adapta a peso. Perdão, não se adapta a treino, não se adapta a movimento, não se adapta à saúde. Então ele fica sempre. O corpo vira um fardo para si mesmo. E a mesma coisa é o cérebro. Um cérebro obeso informacional, ele vira um peso para a pessoa mesmo. Porque a pessoa não consegue conceber mais nada de novo na cabeça dela. Ainda mais quando passa assim uma idade mais... chega na idade adulta, você sente que a vida é só trabalhar e viver hedoniamente, sabe? Tipo, o negócio é beber, é rolê, não sei o que, pá. É uma religião chinfrim, sei lá, viver aqui rezando para um deus budista, sei lá, uma porcaria assim. Entendeu? Você não consegue conceber mais nada na sua vida. Aí você fica refém das circunstâncias. Você não consegue fazer mais nada para mudar a sua vida. Você deixa de ser um agente da sua vida. Sua vida ela é sequestrada de você. Né? A sua vida ela é sequestrada de você. Por isso, é algo extremamente necessário que desde a infância, e isso tem que ser estimulado pelos próprios pais, mas se você for um agente de fora da família nuclear, né, você for um primo, um tio, uma prima, uma tia, né, uma sobrinha, uma amiga, você pode também se arriscar por essas aventuras, né? Eu me arrisco de vez em quando como catequista fazendo isso. Hoje mesmo, apesar de estar dentro do tema da catequese, a minha catequizana perguntou sobre comunismo e por que a igreja condena o comunismo, né? E ali foi um momento que eu poderia ali fazer com que aquela criança concebesse na cabeça dela o mal do comunismo. Obviamente eu não poderia citar tantos autores para ela entender. Tampouco poderia falar toda a história do comunismo. Tampouco a história da igreja com o comunismo, né? Mas alguma coisa eu poderia fazer, alguma sementinha. E eu tentei. Quais frutos isso vai dar? Só Deus saberá. Né? Mas alguma coisa eu fiz. Eu não sou pai dela, não sou irmão, não sou primo. Né? Sou um mero catequista. Mas alguma coisa eu fiz. E isso a gente tem que fazer a todo momento. Incentivar as nossas crianças a buscar coisas melhores do que TikTok, do que Mongdrongo, né? Que é um desenho do YouTube. Esses vídeos de GTA com mod, de heróis da Marvel andando de moto e voando, coisa assim, totalmente desenho mongol, entendeu? Porque quando nossas crianças se formarem adultos, elas vão ter, apesar de estarem na era da informação, vão ter muito menos informação e vão estar muito mais insensíveis à informação do que nós, que já somos uma geração de burros, analfabetos, enganados, mesquinhos, né? E se a gente quer o nosso país melhor, a gente tem que, obviamente, buscar salvar as crianças. Os adultos também, dá para fazer um trabalho com os adultos. Mas, infelizmente, você depende da boa vontade deles. Das crianças também, mas dos adultos ainda mais. Porque, como eles são adultos, eles podem fazer o que eles quiserem, ir para onde eles quiserem, ficar com o que eles quiserem, andar com o que eles quiserem. E aí, portanto, fica bem mais difícil esse trabalho, né? E esse vídeo serve para mim e para você também. A todo momento, somos tentados pela mediocridade. A todo momento o X nos chama, o Instagram nos chama para ver a última fofoca, nossos amigos nos chamam para falar da última fofoca. E cabe a você ir ou não fazer isso, ouvir ou não isso, seguir ou não com esse ciclo maldito da mediocridade. Entendeu? É isso, o vídeo de hoje é esse. Espero que seja um bom exercício para você ir pensando. Assim como eu ando pensando desde o ano passado, eu ando fazendo muito esse exercício. Parei de entrar no X praticamente. Quase não entro, talvez uma vez no mês. Ou duas. E mesmo assim para ficar 10 minutos. E o meu Instagram, graças a Deus, só uso do Instituto São José de Anchieta. Aliás, entrem aqui nos links abaixo no Instituto São José de Anchieta. Lá falarei de coisas muito interessantes.
né? Literatura, fé, etc. E eu me rodeio sempre de vídeos a respeito de coisas que eu me interesso de verdade e não sobre Virgínia, CP da Beth, essas fofocas mainstream. E eu acho que você deveria fazer o mesmo, mas não necessariamente com as mesmas coisas que eu, óbvio, e sim com as coisas que você gosta. Você gosta de matemática, se rodeia de matemática. Você gosta de ciência, se rodeia de ciência. Você gosta de coisas que realmente importam, se rodeia dessas coisas, seja quais forem, entendeu? Mas é isso, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, já vou ter uma câmera frontal de novo para poder fazer o vídeo direitinho. E tchau!